E não é que sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de ser essas assustadoras aqui no canal Ler até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer pra vocês uma história que também é uma das histórias mais pedidas por vocês. Eu não sei, eu juro pra vocês que eu não entendo qual fascínio nessa manequim, né? Ou talvez nessa pessoa. E eu tô falando de La Pascualita, no México. Meu, como essa manequim, pessoa, não sei, é famosa nesse lugar a ponto de ganhar pessoas apaixonadas. É incrível mesmo. E eu cheguei a ver até, gente, a sensitiva Márcia falando sobre essa manequim. Fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Vou tentar contar pra vocês aí o que eu fui descobrindo, tá? Sobre essa manequim, a Pascualita, e também contar pra vocês que hoje ela tá totalmente aí, né? Fez um lifting facial, tá totalmente rejuvenescida. E claro, tudo isso pode e até deve ser lenda, mas a gente prefere que seja tudo verdade, porque essa história fica muito melhor. Então agora, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. La Pascualita, a mulher, a noiva mais bonita de Chihuahua. Chihuahua é uma cidade que fica dentro de um estado chamado Chihuahua, que faz parte então do México, tá? Dentro dessa cidade existe uma loja chamada La Popular. E parece que essa loja, ela já existe há muitos anos, mas muitos anos mesmo, tá? Assim, bem antes aí de 1930. Mas ela teve vários endereços, mas tudo ali numa região assim de comércio. E normalmente tinham muitas lojas de noivas, como por exemplo o lugar é a La Popular, que hoje é a Casa de La Pascualita, né? Porque o pessoal usa um pouco, né, esse manequim como marketing, usa bastante esse manequim como marketing. Era uma loja de noivas. Se iniciou aí bem antes de 1930. Só que o que acontece é o seguinte, tá? O que vai mudar nessa loja? O que vai fazer dessa loja se tornar tão popular? Porque um dia, mais precisamente no dia 25 de março de 1930, Pascualita Esparza Perales, ela vai chegar na loja com um manequim, assim, extremamente realista, que é esse manequim que a gente está acostumado a ver da Pascualita. Então, muitos nomes vieram, como a noiva cadáver, a mulher que é embalsamada, o manequim que era manequim e virou gente. Só que acontece o seguinte, tá? Esse manequim, em 1930... quando ele foi levado então para a loja e começaram a colocar vestidos de noiva e tudo mais, ela percebeu que todos os vestidos de noiva que a Pascualita colocava acabavam sendo vendidos, porque o manequim chamava atenção. Chamava atenção por ser bonito e chamava atenção porque era tão bonito que chegava a ser bizarro. E as pessoas tinham medo no início. Os detalhes dela, gente, são tão realistas, são, porque existe até hoje. Você pode visitar, se um dia você for visitar Chihuahua, provavelmente eles vão levar você para visitar Pascualita, porque é quase um destino turístico ali em Chihuahua. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, a mão dela, eu acho que o que mais me impressiona é a mão da Pascualita, que é um manequim. Então, é um manequim de uma mulher, só que é tudo realista. O cabelo é cabelo real, cabelo humano, cílios, sobrancelha, tem também unhas. Eles dizem que até unhas pode ser unhas originais, unhas de seres humanos, dentes. Então assim, é muito, mas é muito semelhante mesmo a uma pessoa. A única coisa que eu não concordo nessa descrição toda é a relação dos olhos, porque os olhos, eles não parecem olhos humanos, eles são olhos muito fixos, muito brilhantes, mas você percebe ali que é alguma coisa pintada, assim, não parece tão realista, mas ali os pelinhos ali, né, de cílio e também os pelos da sobrancelha vai dando essa impressão de que é uma manequim meio humana. Não sei, gente, é muito estranho falar isso, porque ao mesmo tempo que você quer acreditar que não, é só um boneco de cera, né? É só um manequim de loja, você olha e você vê que tem alguma coisa a mais ali. E esse a mais foi dando para as pessoas cada vez mais motivos para desconfiar. Ela chega exatamente na loja no dia da Santa Encarnação. Quando ela chega com essa manequim, as pessoas acham extremamente parecida com ela. Assim, a manequim era muito parecida com a dona da loja de vestidos de noiva. Então todo mundo começa a chamá-la de Pascualita ou Chonita.
Acontece que depois de um tempo, tá, as fotos elas foram sendo mostradas em jornais, então as pessoas pegavam, né, a Dona Pascoala, tiravam uma foto e punha no jornal para mostrar a semelhança com a boneca ali, com a Pascoalita, né, com a manequim, e as coisas foram saindo um pouco de controle nesse lugar, porque o pessoal em Chihuahua começou a sentir medo dela e não sabia direito, então lendas começaram a surgir. Primeiro que essa aura assim de lenda, quem traz é a própria Pascoala, porque quando ela vê que as pessoas estão achando que na verdade aquilo é uma pessoa, né, que foi ali transformada em manequim, ela começa a aproveitar isso. Então ela começa a colocar elementos, ela foi muito esperta, porque ela começa a colocar elementos que deixam as pessoas cada vez mais ali querendo saber. Por quê? Primeiro que a Pascoala, ela vai colocar a Pascoalita, que aí já passa a ser a Pascoalita, sempre com vestido de noiva e sempre num lugar, apenas em um lugar, e isso se mantém até hoje. Ela fica em um lugar onde tem vidro em todos os lados, então ninguém pode chegar próximo ou tocar na Pascoalita, e só uma pessoa pode trocar a Pascoalita, e isso os funcionários são obrigados a assinar, tá? Documentos ali de confidencialidade, porque ela precisa ser tratada como uma dama. Isso pode ser também uma loucura? Pode, mas a questão é, as pessoas tratam ela como uma dama, e já houve relatos até de policiais que foram chamados, porque as pessoas começaram a achar aquilo tudo muito bizarro, e simplesmente o policial ouvir da Dona Pascoala o seguinte: olha, você não vai poder ver a manequim porque ela tá tomando banho. Então, era uma coisa que deixava as pessoas desconcertadas, e aí ela vai, coloca um roupão, tá, na manequim, coloca tudo direito, como se fosse uma mulher ali, sabe, sendo pega durante o banho e tendo que colocar, ela é tratada exatamente como uma mulher. Cabelos são lavados, tratados, hidratados, tudo exatamente como uma mulher. E ela tem uma única pessoa que faz isso. E normalmente essa pessoa ela fica ou até se aposentar ou até morrer. Então ela teve ao todo aí 3 cuidadores, só que isso, gente, desde 1930. Então tiveram pessoas que ficaram tomando conta da Pascoalita por 40 anos. Então é muito tempo. Ela tá sempre com o vestido de noiva mais bonito, ela tá sempre ali muito bem arrumada. Os vestidos que ela está vestindo começaram a tomar fama de serem vestidos que traziam boa sorte. Então as noivas chegam até a loja, né, que começou a acender e derrubar as demais lojas de noiva, porque todo mundo quer comprar um vestido de noiva do lugar que tem a tal Pascoalita, e normalmente queria o vestido da Pascoalita. Então, quando isso acontece, ela precisa que alguém tire o vestido de noiva do corpo, né, da manequim e tal, para poder vender para a pessoa que comprou. Então, essa pessoa que toma conta dela é que é responsável por tirar a manequim, levar para um lugar totalmente isolado, fechado. Gente, como se fosse uma mulher mesmo, sabe? Vivendo bem na década de 30, muito cheia de pudor, para poder assim tirar o vestido, entregar para a pessoa, e se essa pessoa estiver doente ou não puder atender, a noiva tem que esperar para poder usar o vestido de noiva. Dificilmente você vai poder experimentar esse vestido. Se você olhar no manequim, você tem que levar. Normalmente as pessoas levam. Existem noivas que chegam até mesmo a comprar o vestido da Pascoalita no seu casamento, mesmo sem o vestido caber na pessoa, só para ter o vestido como um ícone de boa sorte. E isso foi trazendo prosperidade para a loja, mas também foi trazendo aí muitas lendas que já iam nascendo já desde essa época. E quem acha que essa história da Pascoalita é uma coisa teoricamente antiga, ela até é, mas ela começa a cair, né, na boca das pessoas, começa a cair em vários lugares do mundo em 2014, quando as pessoas começam a colocar na internet essa manequim estranha que todo mundo falava em Chihuahua, e aí começaram a ir até o lugar e filmar, e começaram a contar histórias, e ouvir pessoas locais que também contavam histórias referentes à Pascoalita, que a Pascoalita muitas vezes chorava, caiu uma lágrima do rosto da Pascoalita, que a Pascoalita se movia na loja durante a noite, e que também a Pascoalita não era um manequim, mas sim a filha da dona da loja, que teria morrido no dia do seu casamento, porque ela teria demorado muito tempo deixar provar o vestido de noiva dela. Então uma costureira ficou muito tempo ali costurando o vestido dela, ela sempre provando, e a costureira queria fazer o vestido perfeito.
Segundo conta a lenda, ela era uma mulher extremamente bonita, educada e fina e já estava com seu casamento ali marcado, até que ela decide que ela não vai esperar mais e que ela vai se casar, que o vestido dela estava perfeito e lindo, e vai fazer a última prova do vestido. Só que nesse dia, na última prova do vestido, tinha ali entre véu, né, entre o véu, a grinalda, o vestido, tinha uma aranha, tá? Eu já ouvi aranha e já ouvi escorpião. Fato é que o bicho mordeu, né, a noiva, e essa noiva acabou falecendo vestindo o vestido de noiva. Ela teria feito o quê? Ela teria decidido que ela não viveria sem a filha e teria mandado fazer ali como se fosse uma cobertura de cera e também, né, dar uma mumificada, fazer uma cobertura de cera, fazer o que fosse necessário para preservar o corpo da filha dela e assim ela poder ter a filha dela para todo sempre. Amém. Acontece que a história parece que não é bem essa. Depois que a dona Pascoala falece em 1967, a loja é vendida. Quando a loja é vendida, outros donos, eles mantêm a mesma coisa, o mesmo jeito de tratar, a Pascoalita fica no mesmo lugar, continua tendo cuidadores, continuam tendo pessoas que precisam assinar ali termos ali de confidencialidade. Acontece que o astro ali é Pascoalita. Muita gente até nem sabe que a dona Pascoala faleceu. Muita gente até nem sabe que a dona Pascoala existiu, porque é quase como se a loja sempre tivesse sido da Pascoalita. Pessoas se apaixonaram, homens, acreditando que ela tinha mesmo sido uma mulher, né? Tinha sido uma mulher ali que morreu e foi transformada num manequim. Eles faziam serenatas apaixonados, porque diz que a Pascoalita tinha essa coisa com os homens, principalmente os que não eram muito gentis, de fazê-los se apaixonar por ela, porque assim eles nunca poderiam tê-la, porque afinal de contas ela era um manequim. E eles faziam serenata, deixavam flores, então até hoje muitas noivas vão até a loja, né, e levam. E hoje o nome da loja chama, né, a Casa de la Pascualita, então as pessoas colocam ali flores, colocam velas, colocam alguma coisa do seu casamento, para pedir para Pascoalita abençoar, né, o casamento deles, quase como se fosse a santa dos casamentos. E é mais ou menos assim que ela é considerada. Ela é considerada ali como se fosse uma padroeira das noivas. Só que ninguém nunca desmentiu nada disso. Quando em 2014 essa história ela começa a circular, né, vários lugares do mundo, começam a sair livros, começam a sair coisas falando, né, sobre Chihuahua, o comércio de Chihuahua, falando também sobre a própria Pascoalita, que é uma figura muito presente em Chihuahua. Nós vamos vendo ali algumas coisas que parece que não batem, como por exemplo, quem era a família de Pascoala, a dona da loja que trouxe a Pascoalita em 1930. Se ela teve uma filha, essa filha não teve registro, porque ninguém nunca conseguiu encontrar o registro da filha da Pascoala. Então, essa coisa de que ela era a filha, né, já cai por terra, que enfim, teve o vestido de noiva ali feito e que veio um bichinho, entrou ali, mordeu e matou a moça. Não se tem notícia nem de nascimento, nem de óbito. E também a gente tem que se perguntar o seguinte: ela devia ter um noivo, e esse noivo nunca falou nada, porque teria sido teoricamente uma tragédia. Ela era uma moça super jovem, né? Então assim, teriam comentado ali na localidade. Outra coisa também, que começam a descobrir que na verdade tinha uma loja que vendia muitos artigos, principalmente artigos vindos da Inglaterra, em Chihuahua. E esses lugares, eles não apenas traziam coisas, né, da Inglaterra, que eram coisas muito chiques e tal, que parece que a dona Pascoala gostava de vender, como também coisas da França, tá? Perfumes, artigos da França. E um dia o dono dessa mega loja, que basicamente vendia, era quase como se fosse uma distribuidora, ele vendia para outras lojas, né, para pequenas lojas. Ele teria mandado fazer na França um manequim extremamente realista, porque era a moda, gente. Por incrível que pareça, era a moda. Podia não ser moda no México, mas em vários lugares do mundo era moda sim, tá? Desde 1830, as pessoas tentam fazer manequins totalmente realistas, utilizando inclusive um comércio que é conhecido como comércio macabro, porque as pessoas, para fazer esses manequins realistas, eles utilizavam cabelo, unha, dente, cílio, sobrancelha,
de pessoas que faleciam. Só que os manequins eram muito, mas muito realistas. Isso acontece há muito tempo. O museu da Madame Tussauds, que é também o museu mais antigo que a Pascualita. Então, não era uma coisa assim tão incomum, algo assim tão, né, vivo, parecendo tão vivo. A questão é que a Pascualita é esquisita, gente. Eu tenho um problema com a mão dela, tá? Eu não sei vocês, cada pessoa tem uma parte que acaba olhando mais, assim, e tentando prestar atenção, mas as mãos dela são muito diferentes das mãos do manequim, mesmo um manequim realista. Elas são mãos que parecem mesmo mãos de uma morta. Então você olha assim, parece que você pegou uma pessoa morta e você passou muita camada de pó, sabe? Pó branco de maquiagem, assim. E por incrível que pareça, ela tem até a impressão digital, tá? É uma coisa muito bizarra. E a senhora Pascoala teria dito pro homem vender a manequim para ela, que ela queria levar essa manequim para a loja dela. E depois de muitas negociações acaloradas, ele teria concordado, porque parece que ela era uma mulher muito incisiva, em vender a manequim. Essa manequim que era tão realista. Ela passou a usar vestidos de noiva no dia 25 de março de 1930, quando ela nasce, né, na loja da Madame Pascoala, que era a loja lá popular. Mais uma vez, ao redor dela tinha diversas outras lojas de vestidos de noiva, só que depois que a Pascualita chegou lá, vestidos de noiva só vendia na lá popular. Hoje continua a mesma coisa, só que hoje é mais mesmo por essa questão quase mística e religiosa que as pessoas têm com a Pascualita. E tem mais, tá? Muitas pessoas chegaram a um ponto de ficar tão hipnotizadas por essa manequim que chegaram quase à beira da loucura. Teve uma garota que simplesmente perdeu a paciência, invadiu a loja e fincou a unha, assim, fincou as unhas no rosto da Pascualita e a marca, assim, ficou, né? Assim, como se tivesse arranhado uma cera, assim, mas estranho que não parecia uma... Normalmente, assim, você imagina, parece uma louça, né? Se você olhar pra ela, ela parece feita de louça. Mas era como se fosse cera mesmo. Não era nem plástico, nem nada duro. Era muito estranho. Ficou a marca. E depois disso, você vai reparando também que ela parece mudar conforme o tempo passa. É como se ela fosse ficando cada vez mais humana. Então, algumas pessoas acreditam no México, que é um lugar que tem essa coisa, né, da morte sendo colocada da forma, talvez uma das formas mais espetaculares no mundo. Lugar onde temos a Santa Morte, onde várias e várias histórias de pessoas que são mantidas ali ainda na família. Existem lugares no México que as pessoas depois, né, que elas falecem, elas são colocadas num lugar para ficarem secas, né, ali ressecarem ao natural, mumificarem ao natural e continuam ali vivendo entre os seus familiares. São lugares mais afastados, mas isso é uma prática comum. Então, no México, eles têm essa coisa assim com a morte. A morte não é uma coisa que os assusta, é uma coisa que talvez eles convivam, seja uma coisa muito cultural já dos seus ancestrais e eles continuam mantendo, né, essas práticas ancestrais até os dias de hoje. E por que a Pascualita, ela talvez tenha chamado tanta atenção? Primeiro que as pessoas olham, né, de perto, a gente tá olhando pela câmera, por foto e tudo mais, e você já tem essa impressão, sinceramente, ruim, dá a impressão mesmo que tem uma pessoa sem vida de pé ali, né, com vestidos de noiva. Se torna uma coisa, uma cena bizarra. E aí depois, em 2014, começa a lenda. E aí cada pessoa tinha uma coisa para contar sobre ela, milagres, tá? Que teoricamente ela poderia fazer e também os funcionários que diziam que morriam de medo de ficar à noite no lugar. E existe a necessidade de ficar à noite? Existe. Qual o motivo? Pascualita. Muitas pessoas tentavam roubar a Pascualita, tá? Então, a Pascualita passou a ser objeto de desejo de várias pessoas. As pessoas queriam ter a Pascualita. Então, era necessário que funcionários ficassem na loja para tomar conta durante a noite, para que ninguém invadisse a loja. E a Pascualita, basicamente, era responsável por todo o sucesso de venda da loja. Então, eles tomavam conta sim, incluindo a cuidadora, tá? Essa cuidadora, essa moça que tira roupa e tudo mais,
é uma pessoa, já teve épocas de ser um homem, mas assim, essa pessoa, ela vai cuidar da Pascoalita, ela vai tirar a roupa da Pascoalita e vai tomar conta da Pascoalita à noite, como se fosse uma pessoa. É bizarro? Muito bizarro. E aí muita gente pode pensar assim, ah, mas tiveram, né, pessoas aí que fizeram coisas com, né, com outros seres humanos que perderam a vida e que as pessoas decidiram que não iam se despedir. E isso é verdade. Vocês lembram quando eu fiz o caso da Eva Peron, né, da Evita Peron? Ela também teve o seu corpo ali colocado numa situação muito semelhante com o da Pascoalita. Eu sei disso porque quando roubam o corpo, né, da Evita, eles acabam destruindo o rosto dela, que depois é reconstruído totalmente ali com gesso. Mas no começo aquilo foi feito por cima, tá, do próprio corpo da Evita Peron, a ponto de pessoas acharem que tendo aquele corpo ali velado para sempre, basicamente pelo marido dela, eles conseguiriam fazer feitiços, tá? E isso tem no vídeo da Evita Peron, que é um vídeo interessantíssimo e conta como tudo isso aconteceu aí e que seu corpo foi sequestrado, gente, justamente por ter ficado ali, né, como se fosse mesmo um manequim de cera ou um manequim de manequim, eu não sei, como a Pascoalita, seria mais ou menos isso. Então, pode ser a Pascoalita um ser humano? Aí as opiniões divergem, porque especialistas, alguns, olhando as imagens, eles dizem que não, porque não teria como ela ter conseguido manter aquele manequim num ambiente fora de uma refrigeração, alguma coisa assim, um ambiente errado, né, vamos colocar assim, tendo um ser humano por baixo daquela casca de manequim. Acontece que você vai vendo exatamente isso, porque ele vai falando que com o tempo aquilo vai começando a molhar, né? Porque o corpo humano tem líquidos e tudo mais. Só que isso corrobora com uma outra coisa. Sabe aquela questão dos santos católicos e tal, que choram? Eu vi um experimento que eles desmistificavam esses santos que choram. E parece que se você colocar líquido nesse material aí, nessa cera, ou então, né, nesse gesso, você consegue fazer com que uma lágrima, se você colocar no lugar certo, que aquela lágrima, ela saia. E isso é possível fazer até com ela sendo vermelha. Esse é o motivo de tantas investigações quando de repente aparece um santo que chora. Então a Igreja Católica manda vários especialistas para ver se essas coisas não acontecem. E aí quando as pessoas começam a dizer que muito raramente sai uma lágrima da Pascoalita, nós podemos pensar também que pode ser fluido, né? Fluido de decomposição. Então é bizarro demais, mas possivelmente foi um manequim comprado. Aí a outra teoria levantada é que na verdade Pascoalita não é só um manequim. Parece que em determinados momentos ela tem muita raiva de homens que não são bons ou também homens que agem de forma assim não muito legal com suas noivas. Então um belo dia parece que um noivo ali um pouco agressivo estava com a noiva e ela parou para olhar a Pascoalita, porque muita gente só passa para olhar a Pascoalita, quase como se fosse assim, vou ver uma divindade. Fica irritado com ela por alguma briga que tinha acontecido com o casal e ele simplesmente faz o quê? Dá 4 disparos, tá, na moça. Isso são histórias reais, tá? Porque tem ali boletim de ocorrência e tudo mais, assim como o do policial, tá? Que teve que esperar porque a Pascoalita tava tomando banho. Ela disse que a última coisa que ela viu quando os olhos fechou foi a Pascoalita, porque ela caiu e ela caiu olhando para Pascoalita. E ela tinha pedido para Pascoalita proteger a vida dela. E mesmo tendo tomado tiros que poderiam ser letais, ela teria passado por algumas cirurgias, ficado muito mal, mas ela conseguiu restabelecer a saúde e depois voltou para agradecer a Pascoalita. E aí a gente entra num momento onde a Pascoalita vira quase uma santa. E é basicamente assim que ela é enxergada, né? Ela muitas vezes é enxergada dessa forma. Só que você começa a ver que ela estava precisando, se ela é mesmo só um manequim. Por que eu não duvido? Porque eu não duvido de nada. Pode ter um corpo ali dentro? Claro que pode. Nunca foi possível olhar Pascoalita por dentro, tá? Nunca. Ninguém nunca pôde, ninguém teve essa autorização de olhar o que tinha dentro daquele manequim. Muitas pessoas tentaram, especialistas tentaram, mas não tem acordo, eles não deixam. E aí, claro, podemos pensar que provando que não tem uma pessoa ali dentro, vai se perder toda ali,
né, a mística em volta de Pascoalita e de repente a loja de noivas e o sucesso que acontece pode também ir junto com Pascoalita. Mas a questão é que ninguém nunca conseguiu comprovar ali que não existe um corpo humano ali dentro. Quando ao mesmo tempo também vai ficar muito aberto, né, explícito, como é um pouco bizarro você saber que de fato você pode ter comprado vestidos de noiva que estavam em um cadáver. Seria mais ou menos isso. As pessoas compraram vestidos de noiva de um cadáver, basicamente, e se não é um cadáver, as pessoas mentiram e a loja pode perder popularidade. Teve a questão que eu falei pra vocês, que ninguém nunca registrou o nascimento de uma filha e sim de um filho. E aí também eu paro e penso, será que nessa época se registrava assim tão facilmente meninas? Normalmente meninas, né? Meninas, 1930, se ela chegou no lugar em 1930, a gente pode colocar aí 1910 em Chihuahua, a gente não sabe de onde ela veio, então a gente não sabe se teve a mesma facilidade, porque afinal de contas a gente quer acreditar que a Pascoala teve uma filha e que o escorpião mordeu a garota e que a garota tá lá. Uns 7 anos atrás, mais ou menos, o atual dono, então, né, da loja de noivas, porque é estranho como ninguém fala que é dono da Pascoalita, assim, é muito esquisita a forma com que tratam ela. Ele leva a Pascoalita para fazer ali vamos recalchutar a Pascoalita, vamos deixar a Pascoalita mais bonita. Então parece que ele teria levado então a Pascoalita para fazer uma restauração que teria demorado muito tempo, em torno de 8, 9 meses, e as vendas começaram a cair, as pessoas começaram a ficar nervosas, mas ao mesmo tempo as redes sociais nessa época já eram bem atuantes e todo mundo já estava perseguindo ali a Pascoalita. E aí o que acontece? Todo mundo queria saber o que aconteceu com a Pascoalita. E quando a Pascoalita volta, as pessoas ficam revoltadas, porque a manequim que voltou era muito diferente da primeira manequim. Ela voltou mais bonita, ela voltou, muito sinceramente, eu achei que ela voltou parecendo um manequim. Muito diferente do que ela parecia antes. É estranho, porque tem foto que parece até que ela tá ou derretendo ou suando, porque ela brilha de um jeito diferente, assim, parece que tem um óleo, assim. Gente, eu juro que eu não consigo explicar, é muito esquisito esse manequim. E a questão é o seguinte, uma das cuidadoras da Pascoalita, antes de acontecer essa restauração, ela cuidava há 30 anos da Pascoalita. E ela afirmava que a Pascoalita era uma mulher com uma cobertura de cera. Nas palavras dela, foi assim que ela falou, e ela também comentava sobre as pernas da Pascoalita, que tinham varizes. E aí a gente pensa assim, caramba, se é um manequim, como é que um manequim tem varizes? Tudo bem, você querer fazer um manequim muito realista, colocar cabelo, dente e tal. Agora você pensar em desenhar varizes. E também a gente tem que pensar que se ela era um ser humano, depois ela teve uma cobertura por cima, não apareceriam varizes. Mas já poderia ser ali alguma marca de que estava acontecendo, algum indício de que estava acontecendo uma decomposição mais séria. Por isso que já começaram a aparecer ali algumas marcas que de repente a moça interpretou como varizes. E ela era a única que via a Pascoalita sem roupa. Depois disso, eles mandam então a Pascoalita para fazer a cera ali recalchutada, né, tomar ali uma fresca, e arrumam o rosto também, onde tinham fincado as unhas e tal. Ela vem toda arrumada, só que de fato dá a impressão que a manequim foi substituída. Sinto muito, mas dá essa impressão sim. Parece um trabalho fantástico, é até muito mais bonita do que a Pascoalita antiga, porém ela não parece mais aquela manequim, meio ser humano. Então existe muita desconfiança de que o dono da loja percebeu que já estava acontecendo alguma decomposição, ou pode ter achado tudo muito bizarro ali, né, quando teve alguma certeza de que não era um manequim, e ter feito o enterro e simplesmente pedido para que copiassem aquele manequim para ele não perder as pessoas que frequentavam a loja, tá? Então, se você acha essa história estranha, eu peço para você que assista o vídeo de Evita Peron, gente, uma pessoa completamente conhecida na Argentina, e que vocês vão ver que aconteceu, basicamente aí transformaram ela assim, né, numa pessoa ali, né, que não era mais viva e que estava totalmente ali
coberta como a própria Pascoalita. Então Pascoalita recebeu, né, muitos elogios ao longo de sua longa vida ou longa morte. Pascoalita, talvez diferente de muitas mulheres, teve diversas serenatas, flores, homens apaixonados por ela e aquela coisa toda, e as pessoas são apaixonadas por essa história no México. Então, assim, independente se é verdade ou não, é extremamente importante ter essas lendas locais que são incríveis. Quem não podia faltar nessa história toda é a sensitiva Márcia, que quando, né, eles estavam prestes a tirar a boneca, né, tirar a manequim para fazer a restauração, eles acabaram fazendo uma matéria onde a sensitiva Márcia apareceu, né, enfim, para analisar a Pascoalita. Sinceramente, eu morro de rir. E naquele dia foi muito engraçado, porque ela começou a olhar a manequim e ela olhava muito a mão também. E ela dizia assim, isso não é uma mão de manequim. Ela ficou também um pouco ali. E ela diz que atrás, tá, da manequim tem um espírito de uma moça. Ela diz que, na verdade, ela não tem certeza se por baixo existe matéria humana, mas que junto com o manequim existe o espírito de uma moça, existe. E aí a gente pode pensar o seguinte, são anos e anos no mesmo lugar, né? Quase uma redoma de vidro, porque é um quadrado ali de vidro. Muitas e muitas pessoas acreditando naquilo, trazendo aquela energia, né, de credulidade. Então, muitas pessoas cultuando e tendo ali muita fé na Pascoalita por muito tempo. Então, de repente, isso cria aí uma egrégora energética e que, de repente, faz com que a Pascoalita possa até mesmo, sei lá, de repente alguma noiva que morreu e viu o vestido da Pascoalita, não conseguiu comprar, foi lá e ficou próxima à boneca no começo, ou de fato pode sim a filha da Pascoala, que por algum motivo não foi registrada, não aparece em registros da época, que pode sim ter morrido e a Pascoala, de repente com uma condição financeira melhor, mandou fazer isso com a filha dela. Bizarro sim, mas não seria a primeira vez. Então, pra história ficar boa, é melhor a gente acreditar nessa versão, que aí é legal pra caramba. E quando a gente olha aquela mão, a gente vai ter certeza que essa é uma das melhores hipóteses se a gente quer ficar com um pouquinho de medo. Ela tem muitas fotos, pessoas no mundo inteiro conhecem Pascoalita graças à tecnologia. Olha quão longe foi essa história. E sinceramente, se a gente parar pra pensar numa época, uma mulher tocando negócio, 1930, e ela me faz isso de trazer e cultivar a ideia de que aquela era uma noiva transformada num manequim, essa dona Pascoala era um gênio, muito sinceramente, porque ela conseguiu prosperar muito com a loja dela. Então, sinceramente, foi uma tacada de mestre. Coloquem aqui se vocês acham que é possível ou não, tá? Se vocês acreditam ou não que ela é um manequim, ou que ela de repente pode ser fruto de uma mãe ali muito passional ou, sei lá, perturbada, que acabou transformando a filha em um manequim. Vamos também lembrar da época e todas essas coisas, né, que se ela fez isso não foi barato, então vamos parar, pensar direitinho, ou se realmente ela conseguiu essa boneca numa loja de departamentos aí, que a boneca tinha vindo da França, o manequim veio da França. E lembrando que sim, isso já existia nessa época, totalmente realistas e sinceramente, vi pelo menos a parte do rosto até mais realista do que a da Pascoalita. O problema da Pascoalita são os detalhes. Mãos, digitais, caramba, colo da Pascoalita que começa a escurecer. É estranho pra caramba, gente, sinceramente, bem estranho. Bom, coloque aqui nos comentários o que vocês pensam de tudo isso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.